Bem-vindos a mais uma aula de português do curso online gratuito. Eu sou a professora Letícia e hoje nós vamos estudar o texto dissertativo. Bom, o texto dissertativo, ele é exigido no Enem, na maioria das provas de vestibular e nos concursos públicos. Ele tem uma estrutura fixa que deve ser respeitada, senão você perde ponto e o seu texto pode ser até anulado. O Enem, ele cobra 5 competências. Ele avalia de 0 a 1.000 pontos, cada competência vale 200 pontos. Então, vamos a elas. A primeira competência é você demonstrar o domínio da norma culta, ou seja, o seu texto não pode ser escrito em linguagem informal, ele deve respeitar a norma culta, ou seja, em linguagem formal. A segunda competência que o Enem vai avaliar é se você abordou a proposta da redação, se você compreendeu e abordou a proposta. A terceira competência exigida pelo Enem é a coerência, a quarta é a coesão, e a coerência e a coesão nós vamos ver detalhadamente nesta aula. E a quinta competência é se você propõe soluções, ou seja, no último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, você deve propor uma solução, no caso do texto do Enem, propor uma solução para o problema apresentado. Então, se, por exemplo, o tema for a fome e a miséria, então, no final do seu texto deve vir uma solução, uma expectativa acerca da fome e da miséria. Então, assim, espera-se que o governo brasileiro possa reduzir ou minimizar os efeitos da fome e da miséria. Então, entende que é uma expectativa, uma solução, uma possível solução para a fome e a miséria, ou para o problema apresentado pelo seu texto. Então, o que é o texto dissertativo? Dissertar é expor ideias a respeito de um determinado assunto, é discutir essas ideias e apresentar argumentos que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Ou seja, você deve convencer o leitor por meio dos seus argumentos daquilo que você está defendendo. Então, você tem que colocar no primeiro parágrafo uma tese e a estrutura do texto dissertativo nós vamos ver mais detalhadamente na próxima aula. Mas você vai ver que no primeiro parágrafo você já tem que apresentar a tese, que é o seu ponto de vista, o seu posicionamento. E, através desse posicionamento, você vai apresentar pelo menos 2 argumentos, 2 ou 3 argumentos, um parágrafo para cada argumento, para defender o seu ponto de vista. Para isso, você precisa convencer o leitor do seu posicionamento. Como é que você convence o leitor do posicionamento? Apresentando argumentos consistentes, críticos. Então, a estrutura do texto dissertativo, como eu já disse, ela é fixa. Ela deve ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você deve apresentar o tema, que já vem proposto pela prova, a sua tese, o que você vai defender, certo? Aí, no desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos para os seus 2 ou 3 argumentos. E na conclusão, você retoma a sua tese, retoma as ideias mais relevantes do seu texto e encerra o texto propondo uma solução. Então, nós vamos ver agora os fatores de textualidade. É basicamente o que você não pode fazer no seu texto. Veja, temos os fatores de textualidade: a impessoalidade, subjetividade, linguagem, pleonasmo, coesão e coerência. Nós vamos ver aspecto por aspecto, basicamente o que você não pode fazer no seu texto. Então, o que é impessoalidade? Impessoalidade é você se afastar do seu texto. Você não pode usar a primeira pessoa, nem a do singular, eu, nem a do plural, nós. Professora, mas como é que eu vou dar a minha opinião sem usar o eu? Eu vou te explicar como você faz isso. O importante é que você saiba que não é só colocar o eu acho, não é só isso. Você tem que ver a terminação verbal. Veja esse exemplo. Acredito que a situação econômica do nosso país esteja passando por melhoras.
acredito. Você percebe que não tem o eu acredito, mas não é só não colocar o eu. Você deve não colocar o eu, mas também não flexionar o verbo de acordo com o eu. Então, você pode retirar esse acredito que. Você pode começar a sua oração com a situação econômica do Brasil está passando por melhoras. Por quê? Esse acredito, ele indica uma subjetividade no seu texto, está mostrando que o seu texto está pessoal demais. E o texto dissertativo, ele deve ser impessoal, não apresentar nem a primeira pessoa do singular e nem do plural. Veja, quando eu digo nosso país, eu estou falando nosso e eu me incluo. É a primeira pessoa do plural, não é? Por isso, eu posso tirar. E a oração fica tranquila, perfeita com a situação econômica do Brasil está passando por melhoras. Você dá o seu ponto de vista, mas não entra na pessoalidade. Então, você se mantém impessoal, mantém o seu texto impessoal, que é uma característica exigida pelo texto dissertativo. Outro fator é a subjetividade. O texto, ele deve ser objetivo o tempo todo. E algumas coisas ferem essa objetividade do texto dissertativo. Quando nós colocamos assim no nosso texto, sabemos que o homem vem destruindo a natureza. Duas coisas acontecem aí. Primeiro, você usou a primeira pessoa do plural, nós sabemos. Segundo, você está um pouco que forçando a barra para o corretor estar na sua opinião também. Então, você pode tirar esse sabemos que o homem, pode começar a frase com o homem vem destruindo a natureza. Não precisa colocar o sabemos por dois motivos. Primeiro, porque ele está na primeira pessoa do plural. E segundo, porque você está dizendo que todo mundo sabe. E se o corretor não souber dessa informação? E aí, como é que faz? Então, não é todo mundo que sabe. Isso nós chamamos de muleta argumentativa. Nós não sabemos como começar, como apresentar o nosso argumento, e aí a gente quer a opinião de todo mundo junto. Todos sabem, sabemos, é notório, é sabido, sabe-se que, pode-se notar que. Tá vendo que qualquer uma dessas muletas argumentativas que eu colocar no começo da frase, eu posso retirar sem prejuízo de sentido para a frase? Eu posso. E aí, se eu posso retirar, então quer dizer que não faz falta para o meu texto. Então, eu posso começar, o homem vem destruindo a natureza tranquilamente. Não preciso colocar que todo mundo sabe, já que todo mundo sabe mesmo, não é? Bom, o outro fator do texto dissertativo é a linguagem. Deve-se explorar a norma culta e o sentido denotativo. Então, o que é o sentido denotativo? Diferentemente do sentido conotativo, o sentido denotativo é o sentido literal, é o sentido do dicionário, enquanto o sentido conotativo é o sentido figurado. Professora, mas eu nunca entendi isso de sentido conotativo, sentido denotativo, eu misturo tudo. Presta atenção. Denotativo começa com D, não começa? Então, de verdade, do dicionário. Então, literalmente, e o sentido conotativo é o outro, é o sentido figurado. A palavra literalmente, várias vezes a gente vê mal empregada, ou a gente escuta muito mal empregada. Já ouviu alguém falar assim, quando tá chovendo muito? Tá caindo o mundo, literalmente. A pessoa, na verdade, quer dizer que tá chovendo muito. E aí ela usa o literalmente para intensificar a chuva. Mas tá errado, porque se estivesse caindo o mundo literalmente, estaríamos todos mortos. Literalmente, só se o mundo estivesse caindo mesmo. Então, literal é o sentido denotativo. E o sentido conotativo é o sentido figurado. E quando eu digo que está caindo o mundo, eu estou usando o sentido figurado. É uma figura de linguagem. Então, o que a gente vai usar no nosso texto dissertativo? O sentido denotativo, sempre. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai usar palavras como a luta contra o tráfico, a luta contra a desigualdade social, a guerra contra a miséria. Você exclui essas palavras do seu texto dissertativo. Ai, professor, então o que eu coloco?
Em vez de colocar a luta contra o tráfico, a luta contra a miséria, você coloca as ações do governo para inibir o tráfico, a miséria. Tá vendo que sempre tem uma opção no sentido denotativo? Então, o sentido figurado você esquece, deixa o sentido figurado para usar lá na sua casa com seus amigos. Não usar ditados, frases feitas, nem entre aspas, não vai usar, nem entre aspas. Então, por exemplo, outro dia eu vi num texto, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Aí eu pensei, só falta colocar entre aspas e citar aquele grupo antigo, as meninas, né? Sim, mas você não vai colocar que o rico cada vez fica mais rico, nem o pobre cada vez fica mais pobre. Encontra outro jeito de falar. Você pode colocar, por exemplo, dessa forma perpetua-se a desigualdade social. Veja que fica muito melhor do que colocar o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. É uma frase muito feita. Bom, não interagir com o leitor, não vai fazer pergunta para o leitor, não vai falar, será que a sociedade caminha para a destruição? Não faça nenhuma pergunta, você não vai interagir com o leitor. Então, o texto dissertativo não pode ter pergunta. Não usar coloquialismos. Por exemplo, aí você vai lá e coloca no seu texto assim, dá para o governo resolver esses problemas. Vai colocar isso? Claro que não. Dá isso a gente fala no nosso dia a dia. Você vai colocar assim, é possível solucionar tais problemas. Então, sempre tem um jeito de fazer o seu texto ficar mais formal e menos coloquial. E cuidado com citação direta. O que é citação direta? Eu lembrei de uma frase de um filósofo e eu tenho certeza que eu sei ela inteirinha. Eu vou lá, abro aspas e cito esse filósofo. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o corretor não tem certeza se aquilo que você escreveu é exatamente o que o filósofo disse. E ele não vai consultar para ver se aquilo é verdade. Então, ele pode tomar aquilo que você escreveu como falso. E aí você perde ponto. Então, o que você vai fazer? Lembrou de alguma coisa, de alguma citação que você queira fazer? Faz citação indireta. Então, de acordo com fulano, nananana, reproduz com as suas palavras. Não precisa colocar exatamente, porque na hora da prova você não dispõe de material de consulta. Então, se você não dispõe de material de consulta, nós não saberemos se o que você escreveu é fiel ao que o autor disse. Ok? Muito bem. Pleonasmo. O que é pleonasmo? É a repetição de ideias ou de vocabulário no seu texto. Então, você também vai evitar isso porque fere a objetividade do seu texto. Veja, temos o pleonasmo vocabular. Olha esse exemplo. A população brasileira é uma população que sofre. A população brasileira, é claro que é uma população. Então, tira esse segunda população. A população brasileira sofre. Isso quando a gente usa esse verbo ser, a população brasileira é, nós geralmente somos levados ao pleonasmo. A gente quase sempre repete a palavra que já tinha posto antes. Então, cuidado com o verbo ser. Não pode haver o pleonasmo vocabular, ou seja, a repetição das mesmas palavras. Nem o pleonasmo ideológico. Veja, a criação de novos empregos. Se é criação, já é de novos. Então, os novos empregos, eles serão criados, claro. Então, a criação de empregos já resolve, não precisa ser de novos. Se é criação, já é de novos. E o pleonasmo argumentativo, que é um pouco mais difícil de você identificar que o seu texto tem pleonasmo argumentativo. O que é um pleonasmo argumentativo? Você vai repetindo o argumento. Então, você colocou lá no segundo parágrafo, ou seja, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, um argumento. E aí chegou no segundo parágrafo, você não sabe mais o que coloca. E aí você vai e coloca o mesmo argumento com outras palavras. Isso é o pleonasmo argumentativo. Você não tem os argumentos, não dispõe dos argumentos necessários para preencher o seu texto, e aí vai falando a mesma coisa, vai falando a mesma coisa. O pleonasmo argumentativo também perde ponto. E é ainda o mais grave e o mais difícil de identificar. Bom,
A coesão do texto dissertativo, ela envolve diversos aspectos. Um deles é a estruturação do seu texto. O seu texto ele deve ser, como eu já disse, dividido em 3 partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Num texto de 30 linhas, nós vamos reservar 1/4 das linhas para a introdução, 2/4 para o desenvolvimento e 1/4 para a conclusão. O que quer dizer? Quer dizer que o desenvolvimento vai ser sempre maior que a introdução e sempre maior que a conclusão. Não adianta você fazer uma super introdução com 10 linhas, colocar 5 linhas no desenvolvimento e outras 10 linhas na conclusão. Esse seu texto está mal estruturado e a estrutura perde muito ponto. Então, veja, num texto de 30 linhas, 4 ou 5 parágrafos deve ter. Então, 1 parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Porque o seu desenvolvimento ele pode ter 2 ou 3 argumentos que comprovem a sua tese. Sempre lembrando que você não pode se esquecer da sua tese em momento algum, senão é fuga do tema. E não faça parágrafos com apenas uma frase. Nem parágrafos longos, cada período deve ter até 3 linhas no máximo. Então, o que é período? O período é desde o começo da oração até o ponto final. Então, isso nós chamamos de período. Simples, se tem um verbo, ou composto, se tem mais de um verbo. Se é o período composto e você coloca mais de 3 linhas, é bem possível que você vai se enrolar. Chega lá na 3ª linha, você não sabe mais qual é o sujeito, aí você faz uma concordância errada. Então, isso é melhor para você, não fazer período longo, porque você pode se enrolar e aí, além de perder ponto na estrutura do texto, você perde também ponto em relação à gramática, à norma padrão. Por isso, nós temos que tomar cuidado com períodos longos. E também porque, quando o período é muito longo, a gente vai introduzindo uma oração dentro da outra, orações subordinadas, e aí a gente coloca que, e vai repetindo a conjunção que. E isso também é um problema. Bom, então, cada período deve ter, no máximo, 3 linhas, cada parágrafo aí umas 5, 6 linhas. Então, o parágrafo ele pode ter 2 ou 3 períodos. Não pode ter um período só. Você começa o parágrafo com uma frase e vai com ela até o final e depois muda de parágrafo. Não, coloca mais de um período por parágrafo. E um outro aspecto importante do texto dissertativo é a coerência. Então, vamos fazer 4 perguntas ao final do seu texto. E o seu texto deve responder positivamente a essas 4 perguntas. Vamos lá. A introdução apresenta de forma explícita o tema e a tese, ou seja, o seu ponto de vista. O tema, então, é a proposta da redação que a prova vai te dar. E a sua tese é o seu ponto de vista a respeito daquele tema. Então, na sua introdução, deve conter tema e tese. Segunda pergunta, há pelo menos 2 argumentos consistentes? Não serve qualquer argumento. Os argumentos têm de ser consistentes, apresentar criticidade. Terceira pergunta, há conectores entre os parágrafos? Ou seja, os seus parágrafos eles não podem estar soltos. Um parágrafo ele deve estar intimamente relacionado ao outro parágrafo. E isso nós conseguimos com os conectores. E a conclusão retoma as ideias básicas do texto sem contradição. Sem contradição por quê? Você começou o seu texto defendendo a redução da maioridade penal. Só que aí você foi escrevendo, e você se convenceu de que a redução da maioridade penal não é bom negócio. E aí chega lá na conclusão, você resolve mudar de ideia. Então, isso não pode acontecer. Defenda a sua tese até o final. Ao final do seu texto, faça essas 4 perguntas e elas são importantes. Se a resposta for positiva nessas 4 perguntas, o seu texto tá no caminho certo. Essa foi a primeira parte da aula sobre o texto dissertativo. Nós faremos uma aula sobre a estrutura do texto dissertativo e vamos ver separadamente introdução, desenvolvimento e conclusão, para que o seu texto possa ficar perfeito ou pelo menos próximo do perfeito.
Bom, eu espero que tenha ficado claro e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Até a próxima, um abraço!